O Via Justiça de hoje é sobre o acordo de leniência no sistema jurídico brasileiro. Nossos convidados, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Alexandre Aroeira Salles. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador Dorgal, o que vem a ser um acordo de leniência? O que significa a palavra leniência? O acordo de leniência, as pessoas gostam de compará-lo com a delação premiada. Mas não podemos dizer que seja tão similar assim. O acordo de leniência é mais na área civil, na área comercial, empresarial, enquanto a delação premiada é um assunto da área criminal. Mas o acordo de leniência, a leniência, como se diz, é suavizar, abrandar. Tem um acordo de suavização, um acordo de abrandamento da pena. Se busca ali as empresas que vêm fazer esse acordo de leniência, o abrandamento da sua pena, ou não ter a pena, é nesse sentido que se faz, confessando algumas coisas. Doutor Alexandre, como que foi o surgimento do acordo de leniência no universo jurídico internacional e aqui no Brasil? Sim, isso vem de uma experiência anglo-saxônica, em que se identificou a oportunidade de se entregar à pessoa jurídica a responsabilidade objetiva, em especial pelos atos praticados pelas suas pessoas físicas, se responsabilizando essa pessoa jurídica, dar a ela a condição de tentar, por meio dos seus procedimentos internos de investigação, alcançar um entendimento mais claro sobre os atos eventualmente ilícitos praticados internamente, adotar mecanismos de modificação interna de sua eventual cultura irregular, e se comprometer com as autoridades a colaborar com essas investigações, buscando indenizar, né, a sociedade e, como o desembargador muito bem colocou, reduzir as penas possíveis a que ela se submeteria caso não se propusesse a colaborar com as investigações. Inclusive, é muito interessante porque ela tem os dois lados da leniência. A leniência é, como o desembargador colocou, diminuir um pouco a penalidade, mas é também, e mais fortemente, colaborar com as autoridades, visando criar uma mudança de cultura quanto, em especial, à corrupção. Desembargador, quais são as bases constitucional e legal do acordo de leniência? O acordo de leniência, ele está no artigo 170 da Constituição 163, que prevê a ordem, também da ordem econômica, do sistema financeiro e agora também da defesa do patrimônio público. O que se propõe no acordo de leniência, que tem também um pouco dessa raiz, o doutor pode confirmar, é o livre comércio, o livre comércio que é de origem americana. E o acordo de leniência, ele visa justamente que as empresas acabem com essa cultura de que não haja concorrência. O acordo de leniência, ela quer também instaurar dentro da sua própria empresa uma cultura de não corrupção. E a corrupção é a forma de ganhar o mercado, de ganhar o comércio, através de atos ilícitos. Então, o acordo de leniência também produz isso. Doutor Alexandre, o acordo de leniência, na opinião do senhor, atende à ética ou pode significar impunidade? Ótima pergunta, viu? Inclusive, essa é a discussão que tem sido realizada muito atualmente no país, né? Ela não, de forma nenhuma, ela visa alcançar impunidade das pessoas jurídicas, né? Pelo contrário, ela é uma forma de fazer com que a pessoa jurídica colabore para mudar a cultura de corrupção existente em um determinado país ou em determinada região, ou dentro da sua própria organização. Em 2013, tiveram aquelas manifestações que todos nós conhecemos, né? Por conta dela, já havia um início de tentativa de introduzir no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de as pessoas jurídicas fazerem acordos cíveis de leniência, o que não existia até então. Existia, como o desembargador colocou, a previsão das delações das pessoas físicas, né? O máximo que uma pessoa jurídica poderia é buscar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, mas que nunca tinha a conformação de um sistema de leniência. Essa lei que foi remetida ao Congresso às pressas para dar uma resposta àquelas manifestações populares, foi aprovada muito assodadamente pelo Congresso, sem discussão perante a comunidade
científica e jurídica brasileira, né, nem do Congresso, foi aprovada e começou a ter a sua efetividade em fevereiro de 2014. A partir de agosto, né, junho, agosto de 2014, nasce de forma muito significativa a Operação Lava Jato. E trouxe, ou seja, quando a lei de leniência, a nova lei de anticorrupção que trazia a possibilidade da leniência, começa a ser implantada e discutida pela sociedade, vem a Operação Lava Jato para criar um tumulto monumental, gerando dúvidas e a necessidade premente de como adotar a leniência para salvar empresas ou para colaborar com investigações, para pagar penalidades. Então, ou seja, foi um momento muito, muito complexo e rico do ponto de vista jurídico da nossa sociedade. Engano, veio aí a medida provisória. Isso, e aí no ano passado, no final do ano, a presidente Dilma Rousseff mandou ao Congresso uma medida provisória, que já é norma, mas que vai vencer agora até o dia 20 de maio, se eu não me engano, perder a sua eficácia, e volta então a lei até que haja um novo projeto no Congresso. E essa medida provisória foi injustamente atacada pela oposição e pela sociedade no modo geral. Porque, na verdade, eu não sei qual que é a sua visão, desembargador, a medida provisória ela tende a melhorar aquela lei assodadamente aprovada pelo Congresso. Só que realmente não poderia ser aprovada dessa forma. Precisamos de ter uma discussão mais cuidadosa, um debate para aperfeiçoar de uma vez por todas essa nova modalidade que é a leniência. Agora, curioso é dizer isso também, que a leniência, o acordo de leniência contra a delação premiada, ela traz, por alguns professores, alguns doutrinadores, alguns estudiosos, aquilo que é um pouco da traição. Porque você cometendo atos ilícitos, você tem um grupo muitas vezes. E na delação premiada, você acaba acusando os seus amigos. E isso no mundo cristão, no Ocidente, que tem o Judas com Cristo, e aqui em Minas nós temos o Joaquim Silvério dos Reis com Tiradentes, isso não deixa de ser uma coisa, às vezes, que fere um pouco a ética, um pouco a moral, quer dizer, o poder público, a justiça, usando-se de atos imorais, né, uma traição. Eu não quero entrar nos seus valores. Você é amigo de fulano porque você gosta de fulano. Vocês fizeram coisas erradas juntos. Agora, você vai trair fulano? Quer dizer, o poder público oferece a você vantagens para você trair o seu amigo. Você trair o seu amigo. Então, há um debate sobre a leniência, o acordo de leniência, sobretudo o acordo da delação premiada, o que isso aí seria, digamos assim, de justo. E aqueles que defendem dizem o seguinte, olha, a criminalidade chegou a tal ponto que o poder público não pode abandonar de todas as armas que ele tem para combater a criminalidade, então, porque ela se aperfeiçoou. Mas isso não sou eu, isso é um argumento, assim, minha opinião. O senhor acha que a partir desse argumento, delatar passou então a ser considerado uma coisa ética? Dentro desse contexto? O contexto da justiça formal se tornou uma coisa ética. Quer dizer, você, entre aspas, você denunciar, né, você trair o seu companheiro pela a justiça formal, hoje está sendo aceito. Embora no conceito da sociedade, há quem diga que isso aí não seria o melhor caminho. É interessante porque na Inglaterra e nos Estados Unidos, você delatar, né, você acusar aquele que praticou um ato ilícito não é algo ético, é um dever, inclusive. Né? É considerado dever? Na visão anglicana e protestante, né? Porque se você sabe que houve a prática de um ato ilícito, você tem que dizer em prol da sociedade. É uma mudança, e de fato... Mas mesmo compartilhando dele? Mesmo tendo compartilhado dele, você já praticou um ato ilícito. Então, o mínimo que você pode fazer, né, é reconhecer a prática do ato ilícito, reparar e mostrar como esse ato ilícito tem sido praticado, né, e por quem ele tem sido praticado. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje e o acordo de leniência no sistema jurídico brasileiro. Participam do programa o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Alexandre Aroeira Salles. Desembargador, há diferença entre a delação do direito penal e a delação do acordo de leniência?
A diferença que eu vejo, primeiro que a delação premiada ela é específica para a área criminal, quem está respondendo o processo criminal. A outra não é o processo criminal. Agora, para mim, o que há de mais profundo em tudo isso é que a delação, diferente da leniência, ela tem que ser homologada pelo juiz. A delação premiada é feita com o delegado, né? O réu faz com o delegado ou o réu faz essa delação com o promotor ou o Ministério Público. Mas ela só vai ter valor se uma autoridade judicial, se um juiz, um desembargador, homologar. Já a outra não passa por esse crivo do juiz. A acordo de leniência não necessariamente precisa ir à justiça para ser homologada. Eu acho que essa é a grande diferença. Exatamente por isso que foi bem colocado, que até hoje nós não conseguimos uma leniência aprovada, pelo menos no âmbito federal, por exemplo, pela CGU. Nós não tivemos o acordo de leniência porque a lei ela entrega a possibilidade de que a leniência seja realizada e também o processo administrativo de responsabilização seja implantado por qualquer autoridade administrativa de qualquer um dos municípios, estados, União e determinadas autarquias. Nesse sentido, como o desembargador falou, não precisa passar pelo juiz, qualquer não, exatamente, não precisa. E aí, olha a insegurança jurídica que as pessoas jurídicas, as empresas têm. Elas primeiro se submetem atualmente a uma pleide enorme de órgãos de controle, exato, somados os ministérios públicos e os tribunais de contas, né? Tem ainda a possibilidade, se for envolvida a ordem econômica, de ser responsabilizado também pelo CAD. Se ele decide fazer, a pessoa jurídica decide fazer um acordo de leniência com um desses órgãos... Com o município, por exemplo, ele pode ser responsabilizado pelo órgão do Estado ou pela União, se tiver competências concorrentes. E mais, a pessoa jurídica coloca a pessoa física numa situação extremamente ruim, porque ao ela dizer, reconhecendo eventual prática de ato ilícito e tentando devolver aquele ganho indevido à sociedade, pagando uma penalidade, uma multa, ela tem que acabar indicando no seu histórico de conduta para um desses órgãos quais as pessoas físicas dela que agiram de forma ilícita, remetendo então esse seu funcionário, esse seu executivo, imediatamente para o controle da esfera criminal pelo Ministério Público. É por isso que, atualmente, nessa não aprovação da MP pelo Congresso Nacional, que aconteceu nessa semana, né, os partidos, um partido especial, que é o PPS, apresentou um projeto de lei em que tenta resolver essa situação, fazendo com que o Ministério Público ele seja o responsável, não totalmente, mas em concorrência com a advocacia pública, para celebrar o acordo de leniência e levá-lo ao Poder Judiciário para que tenha a homologação judicial desse acordo, né? Como já ocorre com a delação. Como já ocorre com a delação. Se isso acontecer, vai ser muito importante, porque retira a insegurança jurídica que as empresas hoje têm de celebrar acordo de leniência. Integra a leniência junto com uma eventual delação, né? Submetido, em especial, ao Ministério Público, que deverá, então, ser o grande órgão detentor da competência para decidir qual o âmbito, o limite desse acordo de leniência. Então, o senhor afirma que as empresas estão inseguras, né? Hoje as empresas estão muito inseguras, exatamente por isso não tiveram condições ainda de celebrar acordo de leniência, né? Tem muitas empresas tentando o acordo de leniência, mas com várias dúvidas pela própria novidade do Instituto no direito brasileiro. E isso que o doutor está falando é pura verdade. Porque uma empresa que cometeu um ato ilícito, ao fazer um acordo, como ele deu um exemplo, com o município, cometeu ilicitude no âmbito municipal, da legislação municipal, ele vai acabar confessando ilegalidades que atingem o âmbito estadual. E pode o âmbito estadual não querer fazer o acordo de leniência. Então ele fica numa insegurança. Eu faço com o município, mas eu vou ser penalizado no âmbito estadual? Porque o que eu vou dizer aqui, eu vou confessar práticas ilícitas que ofendem o Estado ou que ofendem a União. Então eu não vou fazer esse acordo. Já na delação premiada, como ele bem colocou, não. Leva para o juiz homologa, aquilo tem que ser válido em todo o âmbito judicial. Então não há essa insegurança, atinge todo mundo. Qualquer pessoa que quiser discutir, tem que discutir em juízo. Aqui não, administrativamente, como bem colocou, eu resolvo minha vida ilícita, eu boto em dia
as minhas dívidas, os meus erros como município, mas vou ser atacado depois pelo Estado, né, pela cobrança do Estado da União. Então você não confessa. Doutor Alexandre, quais são os efeitos jurídicos do acordo leniense em termos de direito administrativo e direito penal? Sim, bem, essa hoje é uma grande discussão que todos nós temos feito em razão da inovação do tema. Mas o primeiro é a empresa, a primeira pessoa jurídica que se propõe a colaborar com a administração pública, buscando um acordo de leniência, ela pode chegar a ter até mesmo a isenção completa de suas penalidades, mas no âmbito administrativo, junto com aquele órgão com que ela fez. Exemplo, ela ficaria ainda submetida a ter que responder eventual procedimento que o Tribunal de Contas da União queira fazer, caso esse acordo de leniência envolva uma das matérias de competência constitucional dos tribunais de contas, né? Ou responder ação civil de improbidade administrativa ou ação civil pública com o Ministério Público na Justiça. Então, perceba que o efeito jurídico atualmente, no marco teórico atual que nós temos, do acordo de leniência, ele é muito restrito. Ele serve tão somente para evitar que aquele órgão administrativo aplique uma penalidade administrativa, né, que podem ser multas substanciais de até 20 vezes o faturamento da pessoa jurídica, mais declaração de inidoneidade dessa pessoa, né? Então, ou seja, de uma certa forma ele tem um efeito, mas que restringe-se à esfera administrativa, mantendo as possibilidades tanto do Ministério Público de buscar em ação civil pública as penalidades da lei de improbidade, como também na esfera criminal de persecução contra as pessoas físicas eventualmente praticantes dos atos ilícitos. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o acordo de leniência no sistema jurídico brasileiro. Participando do programa, o desembargador Dorgal Andrada, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Alexandre Aroeira Salles. Desembargador, vamos para uma síntese. Quais as principais críticas aos acordos de leniência? O acordo de leniência no Brasil, ele não, vamos dizer num linguajar mais simples, ele não deslanchou. Ele não deslanchou, nós estamos conversando com o doutor Alexandre, justamente por isso. A legislação que capitaneia não é bem feita, a legislação não dá uma segurança jurídica. Então as empresas, como nós já debatemos antes, ela ao fazer o acordo de leniência com determinado órgão, esse acordo não atinge outros órgãos. Então se ela fizer esse acordo com um determinado órgão, ela vai confessar e vai às vezes abrir o flanco na defesa de outros ataques que ela está sofrendo, ataques no bom sentido, que o processo que ela está sofrendo, e vai dar munição para outros graus do poder público estadual ou federal. E de outro lado, como o Poder Judiciário não participa, ela se beneficia na esfera, vamos dizer, fiscal, talvez na esfera administrativa, mas ela não deixa de ser passível de um processo criminal, de um processo de ação civil pública, de improbidade. Ela resolve a vida só no âmbito administrativo, mas não resolve no âmbito criminal e nem no âmbito fiscal. Muitas vezes pode até sofrer uma improbidade administrativa. Quer dizer, ela não fecha, igual na delação premiada, uma segurança para o réu. Porque o réu, ao ter a sua fala homologada pelo juiz, não há mais que discutir o processo criminal com ele. A delação premiada, é óbvio, ela trata da área criminal. Então ela fecha toda a questão criminal ali. A leniência, o acordo de leniência, eu faço acordo de leniência com determinado órgão, mas eu não fecho todos os órgãos administrativos. No penal eu fecho toda a questão penal, naquele acordo. Na área administrativa eu não fecho todo o âmbito administrativo. Exatamente por isso que o caminho que hoje uma empresa precisa de seguir para ela poder alcançar um acordo de leniência que traga segurança jurídica a ela é o seguinte: primeiro fazer uma investigação interna
identificar com seus executivos, empregados, eventuais atos ilícitos praticados, convencer essas pessoas físicas a buscar o Ministério Público junto com a pessoa jurídica para fazer primeiro uma delação, um acordo de delação premiada. Depois que as pessoas físicas estiverem seguras quanto a essa delação, fazer com o Ministério Público um acordo de leniência que na realidade ainda não tem esse tipo no direito brasileiro, só que o Ministério Público tem adotado de forma análoga à lei anticorrupção a possibilidade dele fazer um acordo de leniência. Então ele faz esse acordo de leniência a partir da delação da pessoa física, leva isso ao judiciário e o judiciário homologa ambos. Ele homologa tanto a delação premiada das pessoas físicas quanto o acordo de leniência que o Ministério Público celebra com ele, com a pessoa jurídica. Dessa forma, o que ocorre? A pessoa jurídica então, ela se protege de uma grande parte dos órgãos de controle da atividade administrativa brasileira. O único órgão que ainda possui competência para eventualmente buscar eventual ressarcimento erário é o Tribunal de Contas, que tem a competência constitucional, né? Então, mas ele vai buscar, no máximo, a eventual diferença entre aquilo que a pessoa jurídica devolveu à sociedade e aquilo que o Tribunal de Contas acha que ainda faltaria a pessoa jurídica devolver. Agora, esse acordo, eu só queria complementar, que venha a ser feito com o Ministério Público, que muito boa, muito interessante esse caminho. Primeiro faz a delação premiada, todo mundo se preserva criminalmente, fica tranquilo. O MP participa de um acordo, né, na área administrativa, ou civil. Ele me parece mais um acordo que é muito bom, que supre o problema, que é o acordo da lei de mediação. Porque a nova lei de mediação, que se faz a arbitragem, a mediação fora do judiciário, ela permite que o poder público também faça acordos, que antes era proibido. O poder público não podia transigir num acordo na área civil, na área fiscal. Hoje, com essa nova lei de mediação, que é de 2014, 2013, torna-se possível esse acordo. Então, esse acordo, se ele for levado, quer dizer, ele foge até da lei de leniência, vamos dizer assim. Ele foge da lei. É um acordo mais amplo. Exatamente. E que fecha, aí sim, é um acordo comum, vamos dizer assim, um acordo que é possível qualquer pessoa fazer acordos, decorrente da delação premiada. E nesse novo projeto de lei que está tramitando no Congresso, há uma previsão de entregar ao Ministério Público a condição de fazer a leniência e modifica a lei de improbidade administrativa para inserir uma norma dizendo que o Ministério Público pode fazer acordo durante a ação de improbidade administrativa, acordo de leniência no curso de uma ação de improbidade, o que não existia antes. Esse está no projeto que começou. Está no projeto que começou. Né? O doutor Alexandre Aroeira Salles, o escritório dele, advoga para várias empresas envolvidas na Lava Jato, não é isso, doutor Alexandre? Sim, advoga para algumas empresas. E quais são as expectativas dessas empresas nessa sequência de acordo de leniência, delação premiada? Bem, dentro da questão necessária do sigilo profissional, né, a gente tem visto na imprensa várias circunstâncias. Então, acabamos de ver uma empresa importante no cenário brasileiro, que é a Andrade Gutierrez, que ela conseguiu fazer as delações dos seus executivos, fazer o acordo de leniência com o Ministério Público Federal, se comprometeu a colaborar integralmente com as autoridades e ainda publicou uma nota que me pareceu muito boa, por sinal, reconhecendo os atos, pedindo desculpa à nação e se comprometendo com novas práticas. O que eu acho que todas elas têm manifestado, tanto na imprensa e em reuniões, é o desejo efetivo de que haja uma mudança da cultura política, administrativa e empresarial brasileira. E isso, de fato, acho que é um consenso. O Brasil precisa de mudar a sua cultura. Eu vou considerar essa resposta do senhor como consideração final. Estamos chegando ao final do programa. O senhor, rapidamente, desembargador, suas considerações finais. Não, eu acho que essa proposta do acordo de leniência na nova legislação muito salutar. Eu acho que o Brasil precisa disso. E é preciso dizer que na lei de acordo de leniência, ela exige que a empresa faça uma reciclagem interna de trabalho, de visão, para que acabe com essa sensação de que tem que ser corrupto. A empresa, para ser vitoriosa, tem que ser desonesta. Exatamente, muito bom. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.